Muito bem, hoje eu vou falar sobre depressão. Não é muito legal falar sobre depressão não, porque às vezes a gente fica deprimido. Mas como está sendo aí uma doença, vamos dizer assim, novos tempos, tá? Que já tem um cálculo triste aí, que a população vai ser a doença aí em primeiro lugar, a depressão, e cada um tem o seu tipo e grau de depressão. Ela não é igual para ninguém, tá? Então existem dois tratamentos para a depressão: o científico, medicina, e o espiritual. A pessoa falar sobre depressão, ela não pode rotular. Depressão é isso, é disso. Não, não dá para rotular, porque cada caso é um caso. A gente pode generalizar, mas ela tem que ser estudada caso a caso. Por quê? Todo mundo sabe que depressão é a pessoa que está triste, que teve perdas, né, financeiras, insucesso, fracasso na vida, perdeu um ente querido, fica triste. Tristeza é diferente de depressão. A tristeza ela passa em 3 dias, no máximo. Ela prosseguindo, levando mais tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, já outra, porque a depressão também, existe 3 classes de depressão, né? Existe até o tipo de depressão que a pessoa não fica triste jogada na cama, ela fica histérica, ela começa a berrar, começa a gritar, fica violenta. Parece que não, mas é um tipo de depressão. Porque a gente já está acostumado com depressão com aquela pessoa que fica ali, zumbi, meio morta, né? Paradona, não quer fazer nada, não quer tomar banho, vive dormindo o dia inteiro e às vezes quer se suicidar, tá? Então eu não vou falar aqui da parte científica, não, vou falar da parte espiritual. Por quê? A parte material, claro, são perdas acumuladas, né? O cara perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu tal, tá? E não soube superar. E às vezes a pessoa vem numa situação que tudo que faz dá errado na vida dela. Então, se as coisas estão acontecendo na vida dela, né, não está dando certo, ela está no processo de reparação. Ela está no processo de resgate. Talvez ela esteja na linha kármica, né? Falando na linha kármica, então vamos pegar a parte espiritual no sentido seguinte. Vamos dizer que na outra vida, essa pessoa foi rica, teve tudo e nunca escutou um não. Ela mandava, faz isso, faz aquilo, eu compro, eu pago, não soube o que era pobreza, não sabia o que era trabalhar, não sabia o esforço de um trabalho, nada. Ela sentava e dava ordem e tinha dinheiro. E, evidentemente, esse dinheiro ela aplicou numa coisa negativa e errada. Porque nós temos a prova da pobreza e a prova da riqueza. Uma hora a gente vai vir rico, outra hora vai vir pobre. Agora, se a gente tem a prova da riqueza e usa mal esse dinheiro, vamos ter um problema. Entra aí, muitas das vezes, a depressão. Assim como também nós temos a prova da pobreza, tá? E tem gente que acha que a prova da pobreza é mais difícil de passar, isso é errado. É muito mais fácil uma pessoa pobre passar por esta prova bem do que o rico. O problema do pobre se resolve com dinheiro. O problema dele acaba, na maioria das vezes, com dinheiro. Tem dinheiro e resolve o problema dele. O rico não, ele tem dinheiro, mas o problema dele é moral. Ele vai ter o problema lá, né, da preocupação dele de ser sequestrado, né, da filha que vai matar ele para ficar com a herança dele, que os filhos vão se matar por causa da herança, né? Ele tem que se preocupar quem é amigo e quem não é, quem está fingindo ser amigo dele, que a mulher dele tá dando um golpe nele, que vai fugir com o amante com o dinheiro dele. É um inferno.
E isso o dinheiro não resolve. O dinheiro está atrapalhando. Principalmente se ele não for uma pessoa caridosa em ajudar, né, quem precisa. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Certo? Então, voltando para o deprimido em vida passada, ele nunca ganhou, não. Tudo para ele era assim. Uma das causas. Cada caso é um caso. Então, evidentemente, isso pode ter vindo em vidas e vidas uma situação e foi deixando ele mais negativo, menos expressivo, né? Não preparado para as provas que ele precisava reagir. Então, qual é a solução para dar uma parada, um freio para essa pessoa evoluir? Porque ela estava ou fez o uso do dinheiro errado, a condição que foi dada para ela errada, que ela não conseguiu desenvolver o amor pelo próximo, ela não conseguiu desenvolver o carisma, não conseguiu desenvolver, né, a solidariedade. Na outra vida, ela, quando criança, até a adolescência, ela veio com uma família com boas condições, que ela brincou mais do que estudou, né? Curtiu mais a vida do que estudou, né? Os pais faziam ela entender que a vida era um mar de rosa, né? Então ela estava, tudo que queria o pai dava, que é um erro, mas não é o caso entrar aqui. Então ela não foi, os pais não prepararam ela para a vida. Então ela achava que a vida, poxa, ia chegar para viver, era tudo fácil. Porra, tudo era assim, não tinha empecilho, não tinha nada. Mal estava preparada. Por quê? O pai morre, né? E aí ela fica sem chão. Aí a mãe tem que vender as coisas, né, para pagar a dívida que o pai deixou, que o marido deixou, né? A situação é totalmente diferente, uma pessoa que nunca foi preparada para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, começa a fazer aplicação errada, começa, né, a fazer coisa errada com dinheiro, e ela sai da classe alta para a classe nem média, para a classe baixa. E a mudança é muito forte. E essa pessoa que agora teve de passar a se virar, ela não ficou preparada para a vida. Por quê? Só vai ganhar não, ela não teve estudo suficiente, ela não teve um preparo suficiente, ela não sabe fazer nada e teve, né, os que têm um bom caráter vão começar lá de baixo, sei lá, inspetor de colégio, faxineiro, alguma coisa que possa ganhar experiência se ela for humilde. Porque todo trabalho, tá, é grandioso, é importante. Estou falando aqui de diferença de classe social e que o emprego é baixo, um é alto, não, tem as suas classes. Tá? Eu acho importante um lixeiro do que um executivo. Porque o lixeiro vai fazer, ele está limpando uma área que se ele não limpasse, se não tivesse pessoa como ele, a doença, a pandemia era muito grande. Doenças eram muito grandes. Então ele é muito importante, só que a pessoa não vê assim. Já o executivo, ele só quer saber do progresso, da dinheiro e prosperidade. Isso aí qualquer um. O próprio lixeiro, se ele tiver um salário decente, ele faz isso. Ele bota na bolsa, ele investe, pega uma franquia e vai embora. E aí quem é que vai fazer o trabalho dele? É disso que eu estou falando. Tá? Então, esse seu espírito, se ele for um espírito humilde, ele vai pegar qualquer profissão para ir. Agora, se ele for orgulhoso, daquela, pô, meu pai não me preparou para isso, eu não fui preparado por isso, com certeza, daqui a pouco ele está virando bandido. Se entrega nas drogas por causa dos amigos, mas isso aí é outro assunto, né? Nós estamos em depressão, porque é o que vai fazer o cidadão que não foi preparado, tudo que ele faz não dá certo, ele não consegue melhorar
no emprego deles, nunca conseguiu sair de um salário mínimo, no máximo chegou a 2, e daqui a pouco vem uma crise financeira, ele não consegue emprego com as garantias dele, começa a ter que se virar sem uma garantia, e a luta, e luta, e o cara começa a pensar no passado. Aí ele começa a pensar no passado e ele vê a diferença do que ele tinha pro que ele não tem agora. Aí como é que faz? A pessoa fica deprimida, né? Porra, perdeu. Aí começa a parar. Pô, perdi pai, perdi mãe, perdi o emprego. Minha filha não gosta de mim. Pô, eu não sou uma pessoa social. Ela fica deprimida, perdeu tudo. Mas a depressão, ela tem uma importância que ela faz aquela pessoa lutar, rever que tem alguma coisa errada, que ela tem que procurar uma ajuda, nem que seja uma ajuda científica, ou se ela precisa, né, médica, ou se ela precisa de uma ajuda espiritual. As duas coisas são importantes. Ele tem que procurar um psicólogo, psiquiatra, fazer terapia se for preciso, e no caso a espiritual é uma desobsessão. Por quê? Como sempre digo, nós somos uma antena onde a gente capta. Se nós estamos tristes, nós vamos captar espíritos tristes. É a mesma coisa que a gente for uma festa. Pode reparar, quem vai numa festa, tem sempre 2 grupinhos, né? Tem um grupinho lá que está rindo, brincando, feliz, bebendo, e tem o grupo que está ali, ó dia, ó azar, está triste. Para onde, no momento do seu estado de espírito, o seu espírito vai? Se você estiver bem feliz, você, claro, vai para o grupinho do oba-oba. Se você estiver triste, você vai para o grupo ali do pessoal que está na pior. E é isso aí. Se nós estamos alegres, nós vamos captar espíritos alegres, felizes, e vamos estar bem. Se a gente está triste, espírito triste. Nós somos um rádio, antena de rádio. Estamos sintonizando o nosso estado de espírito. Este é um ponto. O outro ponto, a pessoa é como fosse do deprimido, como fosse uma criança rebelde, começa a viver, começa a trabalhar, começa a ter as coisas e de repente está sonhando, planejando em abrir um negócio próprio e de repente, bum, perde tudo e não consegue se levantar. A criança dela que não está acostumada a ganhar não, que não gostou que aquilo que acontecesse, que não tem ajuda, começa o quê? A mexer no lado negativo dela. É igual uma criança, ela faz a malcriação dela. Tem criança que quando leva uma palmadinha, puder chamar a atenção, ela se esconde debaixo da cama, fica lá chorando. Então, nós temos essa criança negativa, deprimida, de reação. Por quê? O espírito dele ainda está com um reflexo daquela vida do passado, que tudo era assim. Não conhecia não como resposta. Né? Então, e aí? Vai dar choque. Ela tem que reagir. Ela tem que reagir. Poxa, você não... Somente se o cara tem uma certa idade, poxa, eu não sou mais criança. Eu tenho que reagir. Aí, no caso, é o que se procura, né? O médico ou o lado espiritual para fazer a desobsessão, afastar aquele irmãozinho que está na mesma sintonia dele. Ele pensa que está ajudando, porque ele desencarnou com esse problema depressão, e pensa que está ajudando. Né? Ou então é um companheiro que ele tem de vida ruim. Poxa, achei um cara que tem o mesmo problema do que eu, vou consolar esse cara. Quer dizer, aí juntou mais um em cima dele que arreia. Né? Então, os 2 lados do tratamento
é interessante, é bom fazer. Porque a vida não é flores. Tem gente que reage bem às coisas negativas. Pô, eu conheço gente que não tem nada e vive sorrindo. A gente não sabe nem como sorrir. O cara vive cantando, patucando e fica assim, pô, esse cara tá rindo de quê? Tá feliz de quê? Enquanto que outros têm tudo e não são felizes. Complicado isso, né? E como é que... É uma questão, você tem tudo e não é feliz? Já não se sabe nem o que fazer? É até difícil dar um presente para essa pessoa, né? Você vai dar o que se ela já tem tudo? Um avião a jato? Um iate? E mesmo assim, não vai ficar feliz. É um problema. Mas aí é um outro problema. Mas na questão de depressão, cada caso é um caso, né? Agora, veja bem, existe aquela situação que é a pior de todas, aquela que a pessoa está na cama o dia inteiro dentro do quarto e não sai para jeito nenhum. Não come, não toma banho. É preocupante isso, mas o cara que está reagindo, que ele acorda de manhã, o corpo dele acorda primeiro, o espírito vem 1 hora depois para encaixar no corpo ali, está esperando o espírito chegar 1 hora, 2 horas, tem gente que leva 4 horas. De manhã ele não funciona, só começa a funcionar à tarde para a noite, né? Mas pelo menos, pô, o cara tá entendendo, tá ali ligado, tá reagindo, é positivo. Porque às vezes não adianta ficar só na confiança do remédio, o remédio faz 50% de efeito. E ele tem que fazer os outros 50%. Ele tem que fazer uma caminhada, ele tem que ser mais social, vai para um clube, né? Ele tem que fazer exercício físico, é bom para extravasar aquela energia pesada. Tomar banho de sol. Vou dar uma dica aqui, porque sol é energia. Tá? O sol tem uma vitamina que nenhum remédio tem, nenhuma vitamina contém essa vitamina que o sol contém. Então, para a pessoa que está triste agora, ou a pessoa que tem problema de roubo de energia vital, seja um olho grande, uma inveja, que ela acorda meio desanimada, cansada demais ou alguma coisa, ela pode fazer um teste para saber se ela está com energia ou não. Tá? Ela pode esfregar as mãos e encostar aqui em direção do ouvido. Tem que ter um espaço de mais ou menos 4 dedos, que é a dilatação do duplo etérico. Se tiver colado, ela está sem energia. Alguma energia dela foi para o ralo. Ou ela fez exercício demais, trabalhou demais, algum vampiro espiritual sugou, algum olho... Enfim, alguma coisa roubou essa energia dela. Então ela pode, um sol de 6 horas da manhã até no máximo meio-dia, esfregar as mãos e ficar nessa posição antenado. As mãos espalmadas, porque é importante esse chakra da mão. Esse é o chakra importante. Não adianta a pessoa tomar banho de sol assim, tem um efeito, está tomando banho de sol, é bom, mas não vai ser o mesmo efeito como terapia e tratamento, porque esse chakra aqui da mão é importante, que ele vai preencher todos os outros chakras importantes principais do corpo físico. O coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o plexo solar, tá? E o kundalini, e o esplênico. Vai mandar a energia certa, a pessoa vai ser outra. Vai ser, vamos dizer assim, uma pessoa energética. Ela vai estar bem, vai estar disposta. Pode fazer essa experiência, eu assino embaixo. Tá? Então ela vai ficar ali, ela não vai ficar ali 20 minutos, não, mais não. Para ela ficar 20 minutos, ela vai ter que ficar sentada. Estou falando em pé. Aí ela pode sentar e ficar com a mão espalmada. Se é uma senhora de idade, não aguenta ficar em pé, poxa, ela não vai ficar triste que não vai poder fazer esse método. Senta na cadeirinha dela no sol e vira a mão sentada assim. Ela não precisa, ela pode até ficar assim. Cansou, faz assim. O raio do sol bater aqui e entrar aqui. 3 minutos. Quem quiser ficar 20, pode ficar 20. Porque ninguém vai conseguir ficar 20 minutos com a mão assim. Se ficar, parabéns. Então, 3 minutos é o ideal, todo dia, principalmente para o deprimido, tá? 3 minutos. Passou 3 minutos, aí pode fechar os olhos. Fecha os olhos por causa do raio do sol. Tem que ser olhos fechados, tá?
viu a direção do sol, espalhando para ele, vai sentir alguma coisa aqui na palma da mão, que eu não vou dizer o que é. Cada um sente uma coisa. Se eu falar isso, todo mundo vai focar isso, vai dizer que não está fazendo efeito. Não. A pessoa vai sentir um formigamento, uma energia, um calor, uma vibração, vai sentir alguma coisa. Pode ser isso, como pode ser outra coisa também. Vai de cada um. Não vamos rotular. Passou os 3 minutos, quer fazer uma oração mental, pode fazer, agradece a energia que está recebendo, agradece, pede força para sair desse estado de tristeza, força para poder entender isso e encarar isso e vai embora. Tá? Quiser ficar caladinho, bonitinho, não tem força para falar, fica quieto. Ficou 3 minutos aqui, cruza o braço, bate no ombro 3 vezes. Tá? Pode fazer 2 coisas depois, ou lava as mãos e passa, joga no rosto, para fixar, ou pode tomar um banho se quiser. Por deprimir, tomar um banho é bom, que já acorda, fica mais esperto. Essa fica sendo a dica, porque depressão tem vários assuntos para ser conversado aqui, mas eu prefiro dar um ponto geral, né, para não focar uma única coisa, porque não é como uma dor de cabeça, tá? Não é uma enxaqueca. Você toma um remédio e passa. Que no início a gente pensa que é uma tristeza que vai passar com um remedinho e o cara fica 20 anos, a vida toda com uma depressão. E o que é pior, às vezes ele se esforça descobrir aquela porta, vou fechar aquela porta, prac, abre outra. Pô, ele se batalhou, tem outra porta, eu vou lá, ele supera aquilo, vai lá e fecha aquela porta, pô, abre outra. Falei, caraca, vou fechar essa também, que eu descobri onde eu estou errando. Pá, fecha. Porque Deus manda, às vezes, essa depressão para o cara parar, refletir. Ele está evoluindo. Olha, meu amigo, na outra vez, na outra vida, você teve dinheiro e você não soube usar o dinheiro. Nessa você não vai ter dinheiro. Porque dinheiro não é importante. Você não vai fazer nada. Aqui não tem dinheiro quando você vier para cá. Para que você quer saber? Você precisa do dinheiro aí. Mas tem que dar valor ao dinheiro e saber usar o dinheiro. Reflita sobre isso. Quando você sair desse castigo, desta lição, você vai empregar amanhã o dinheiro, você não vai fazer bobagem. É um aprendizado. Pare e vê no que você está errando. Eu não quero mais que você erre. Pare. Olhe para o teu próximo. Tem gente que está pior do que você. Pô, tem gente que perdeu os 2 braços, as 2 pernas. Se não perdeu os 2 braços, as 2 pernas junto. Pô, tem gente que andava de moto, caiu da moto, ficou aleijado. Só mexe o pescoço, tetraplégico. Você está melhor. Você está só numa fase reflexiva. Não se rebela contra nada, contra ninguém. Começa a parar. Pô, o que passou, passou, ficou no passado. Você não sai desse passado, que é onde mais está a depressão no passado. O passado passou. O passado negativo só serve para te acertar. Não errar mais quanto aquilo e você superar aquilo. Não alimente o passado, que não vai engordar. Só te vai trazer doença. Talvez você engorde de tanto remédio, né? Tarja preta. É hora de parar para pensar. Toda doença traz o lado positivo. Câncer. Tem pessoas que ficam mal dizendo câncer, mas o câncer tem o lado positivo dele. O que é o câncer? Tá? Foi acúmulos de raiva, praga, né? Que não soube viver, que acumulou aquela raiva contra outra pessoa, até raiva de si mesmo, que acumulou uma toxina dentro do corpo. Então você não pode ir para um outro plano, quando desencarnar, com essa bagagem pesada. Né? Se você mandou matar, você está com raiva que a pessoa matou, algum momento de raiva, isso vira uma toxina que vai transformar em doença. Então, as pessoas que estão tendo câncer, na verdade, elas estão se limpando dessas toxinas pesadas e pensamento errado de vida passada. E ainda, às vezes, arrasta para essa. É tão humana que se sente o direito de ter raiva. É natural você ter raiva. Mas você pode ter uma raiva momentânea e educar essa raiva. Melhorar essa raiva. Tem tanta terapia, tem tanta coisa para se fazer para a pessoa não se sentir mais raiva, poder entender esse coisa, livrar disso. Tem yoga, tem reiki, tem meditação. Para a pessoa
poder, quando fizer a passagem dela, ir mais leve. Ela não pode levar uma bagagem pesada, principalmente sentimentos negativos. Não pode. Mas isso também é um outro assunto, tá? E falaremos mais para frente sobre isso, tá bom? Espero que esse top seja interessante e que ela possa ajudar muitas pessoas. Quem tiver interessado, algumas perguntas, se eu souber, é só perguntar aí embaixo, eu respondo. Se eu não souber, claro, eu vou pesquisar para te dar uma resposta, tá bom? Mas a dica fica essa. Quem está com esse processo de depressão vai fazer terapia, psicologia, psiquiatria, centro espírita, pode fazer o reiki, que é muito bom para quem está deprimido, o banho de sol, natureza, caminhada, tá? Esporte, e tenho certeza que você vai sentir outra pessoa. Agora, nunca vai no sentido de tirar a vida. Isto é errado. Isso é outra coisa que o deprimido acha que vai ser a solução dele se matar. Está errado. Embora é uma ideia de espíritos que estão na mesma situação que quer levar ele para o buraco. Porque eles estão no buraco e te levar no buraco. Aquela da história da antena. Né? Porque tem um cidadão ali, ó, espiritual, se mata, essa vida é ruim, para cá é melhor, você vai se livrar disso. Errado. Porque a pessoa que desencarna pelo suicídio, ela triplicou o problema dela. Porque na verdade, olha só, quem suicida não quer morrer. Ela quer se livrar do problema. Então ela achando que morrendo vai se livrar do problema. Mas quando chega lá do outro lado, ela vai ver que está viva e o problema dela piorou 3 vezes mais. A emoção negativa que ela tinha vai piorar 3, 10 vezes mais. E o estado dela vai ser pior, né? Porque não vai ter ninguém para ajudar. Porque ela vai encontrar um bando de pessoas deprimidas no Vale dos Suicidas. Outro assunto também, né? Como a coisa vai ficar rica aqui de tantos assuntos interessantes, né? Poxa, quer dar uma sugestão? Você quer falar, né? Quer que eu fale sobre o Vale do Suicida, o que acontece com o suicida, né? Quer uma opinião de essa questão de outra parte da depressão, enfim, né? Estou preparando tudo isso para aos poucos e soltando para poder agradar a gregos e troianos, né? Então eu espero mais uma vez que eu tenha sido útil. Pergunta se você pode perguntar lá, vou responder, tá? E fica aqui meu respeito, meu sentimento para uma pessoa depressiva, que eu tenho certeza, porque na própria linha do reiki, quando a gente trabalha no reiki, a gente faz aquele anamnese do paciente e a gente vê evolução no paciente saindo da depressão. Isso é muito importante, isso é muito bonito. Agora, evidentemente, ele tem que fazer a parte dele. Remédio não vai resolver o seu problema se você não fizer 50% da sua parte. Remédio faz 50%, você tem que fazer só 50%. Nada cai do céu. Se levanta, se mexe, vai fazer. A vida está aí, é bonita, é uma fase. Olha, até tem gente que curte essa fase da depressão, porque quando ela sai da fase da depressão que ela está vivendo no passado, ela vai para a fase qual? Ansiedade, quer viver no quê? O futuro. Cara, ninguém vive o presente, vive o presente. E o presente é o presente. É um presente de Deus na nossa vida. Não é verdade? Mas tudo bem, somos humanos, estamos aqui para aprender, trabalhar com as nossas emoções. Procure ajuda. Tem gente que dá reiki de graça, tem gente que faz, tem até psicólogos sociais aí de graça, tem online, tem fisicamente, mexe, tá? E o familiar que está acompanhando esse deprimido não é frescura, vamos tirar essa troça de frescura, é um problema sério. Cuidado com o que fala para um deprimido, não fale certas coisas para o deprimido, entendeu? Escute o que ele gosta de falar, tem que desabafar, mesmo que ele fale a coisa 500 vezes, tá? Faz parte do processo, procure entender, também procure procurar uma ajuda, leva ele numa palestra, né? Procure ver um grupo de reikianos aí que faz tratamento, que ajuda bastante, ajuda. Não bate de frente não, que vai estragar tudo, vai piorar. Entendeu? Então, a família se unindo, pô, o deprimido ele supera mais rápido. Agora,
querer achar que o deprimido é frescura e é na base do choque que vai levantar ele, vai dar doideira. E uma coisa é certa, geralmente quando tem um deprimido em casa, alguém com problema psicológico, geralmente é bom a família toda fazer tratamento, para saber como lidar com essa coisa, né? Não é assim não. Ok, pessoal? Agora eu vou. Um abraço, até a próxima.